Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Aqui quem está falando é a Paula Borges, da Fairings Financial, e baseado no meu background na área financeira, em 18 anos de contabilidade, MBA em controladoria e finanças no Brasil, eu vim aqui hoje fazer esse trabalho de interpretação das normas de estímulo, do pacote de estímulo do governo, junto às empresas e o programa de indivíduos de auxílio, em função aí da epidemia do coronavírus. Hoje, especificamente da nossa série, né? Eu venho estar falando para vocês específicos sobre o PPP, que é o Paycheck Protect Program. É uma das modalidades de empréstimo de emergência que o governo disponibilizou aí para as pequenas empresas. E a minha missão com esse trabalho, pessoal, é auxiliar a comunidade brasileira no entendimento do pacote de estímulo do governo, a fim de amenizar aí os impactos econômicos causados pela epidemia do coronavírus. E esse trabalho é meramente informativo, pessoal. Não sou profissional da SBA, tá? Esse trabalho deve ser, caso vocês tenham maiores, né, queiram maiores esclarecimentos e busquem maiores questionamentos, buscar, por favor, um profissional habilitado, principalmente alguém filiado ao SBA, para esclarecer as perguntas, ok? Bom, então hoje nós vamos estar falando aqui sobre o New PPP, que é o Paycheck Protect Program. É um programa basicamente de proteção do salário, né? Ele é o Coronavirus Aid Relief and Economic Security, o CARES, né? Na tradução específica, ele é o auxílio ao coronavírus de assistência e segurança econômica, também conhecido como Programa de Proteção de Cheques de Pagamento, com iniciativa 100% do governo federal, né, para garantir aí auxiliar as pequenas empresas. As aplicações estão disponíveis para esse tipo de empréstimo até 30 de junho ou até acabar os recursos disponibilizados do governo para tal. E o New PPP, que é o Paycheck Protect Program, esse programa de proteção do salário, ele se destina a fornecer capital às pequenas empresas para ajudá-las a cobrir suas despesas correntes, incluindo custos com folhas de pagamento e outros, conforme especificado no estatuto. O mutuário, ou a pessoa que estiver solicitando o empréstimo, não será obrigada a reembolsar a parte desse empréstimo se ela for utilizada especificamente para bens, né, para as despesas dedutíveis esclarecidas no estatuto. Esse empréstimo pode ter parte das dívidas perdoadas. E qual é o conceito para haver as dívidas perdoadas? É importante ressaltar que esse empréstimo ele pode ser perdoado à parte, né, em que os mutuários mantiverem a sua folha de pagamento durante a crise, ou aqueles que chegaram a dispensar os empregados aí têm um prazo de até 6 meses para recontratar os empregados e reabilitar na folha de pagamento. Os fundos não utilizados para fins não incluídos no estatuto, né, o dinheiro solicitado de empréstimo que for utilizado para pagar outras despesas que não são as dedutíveis para efeito de perdão da dívida, que estão relacionadas no estatuto, esses deverão ser pagos de volta para o banco, do qual vocês solicitaram o empréstimo. E quem é que pode aplicar pelo New PPP? As empresas em geral podem aplicar, os self-employed, que são os autônomos, os independent contractors, as organizações sem fins lucrativos, as organizações de veteranos, os tribal business concerns, todos esses estão habilitados a aplicar pelo PPP. E baseado nisso, nessas empresas, continuando a falar sobre quem pode aplicar, basicamente, para poder aplicar para esse empréstimo, as empresas precisam ter pelo menos até 500 empresários, né? As empresas que pagarem salários, né? E os serviços de acomodação e de comida, a regra se aplica por local físico de estabelecimento. Observação, não é elegível ao PPP o empregador doméstico, aqueles indivíduos que empregam funcionários como babás ou empregadas domésticas, as nannies. E qual o valor máximo de empréstimo que é disponibilizado pelo PPP? Você pode solicitar até 10 milhões, né, de dólares, mas não mais que 2,5 vezes o valor da folha de pagamento, a média mensal dos 12 últimos meses, tá? Até 31 de janeiro de 2020. Geralmente, ela é medida nos 12 últimos meses, mas está considerando até o período de janeiro, que foi aí o período chave para corte aí antes da epidemia. E quanto será perdoado da dívida no PPP?
o saldo do principal do empréstimo será reduzido em um valor igual a todas as despesas com a folha de pagamento, serviços públicos, juros de aluguéis e hipotecas durante o período de 8 semanas após a concessão do empréstimo. Qualquer saldo principal remanescente será amortizado por um período de até 10 anos, de acordo com a capacidade de pagamento de cada empresa. No entanto, nos primeiros aí, o primeiro pagamento só ocorrerá após 6 meses aí de disponibilização do empréstimo. Em resumo, pessoal, todo o empréstimo que for solicitado, baseado nessa média do cálculo de 2,5 vezes a média dos 12 meses de cálculo de folha de pagamento, esse valor de empréstimo disponibilizado, a empresa vai ter até 8 semanas para utilizar esse dinheiro e depois de 90 dias ele vai ter que prestar contas para o banco para que seja analisado o que foi de despesa dedutível, o que está listado em folha de pagamento, né, para dar como perdão de dívida. E a diferença disso vai ser calculado aí um período de acordo com a capacidade de pagamento da empresa para que a empresa possa pagar de volta para o governo a parte que não é perdoada. E como funciona o perdão do empréstimo? O pagamento é feito dentro de 90 dias, após o envio e a aceitação da documentação necessária para estabelecer o perdão, período durante o qual os juros continuam a acumular-se. Observação, o perdão não pode exceder o valor emprestado. E qual que é a taxa de juros para o PPP, para quem solicitar o PPP? O saldo remanescente após o perdão será cobrado aí os juros que não excederão 4% de juros, mas variarão de acordo com a duração do prazo. Qual a documentação exigida para quem quiser aplicar pelo PPP, no caso dos empregadores, né, as empresas que possuem empregados? A soma dos pagamentos totais que estiver disponibilizada no payroll cost, né, que é incluso os salários, as recompensas, toda a comissão e remuneração similar a isso, o pagamento de gorjeta ou dinheiro equivalente, pagamento de férias, licença parental ou familiar, despesas médicas ou por doença, o subsídio por demissão ou separação, o pagamento exigido pelas provisões de benefícios de assistência médica a grupo, incluindo prêmios de seguro, né, pagos pelas empresas, o pagamento de qualquer benefício de aposentadoria, o pagamento estadual ou local calculado sobre a remuneração do empregado. Basicamente, todos os custos elencados no payroll cost, na folha de pagamento americana. E para os casos dos empresários individuais, os independentes contractors e os autônomos, os self-employed, o que será considerado aí como documentação exigida para o novo PPP? A soma dos pagamentos de qualquer remuneração ou remuneração de um proprietário individual ou contratado independente que seja um salário, comissão, receita, lucro líquido de trabalho autônomo ou remuneração semelhante e que seja de um valor que não seja superior a $100 mil, tá, por ano. E a parcela excedente a isso, caso ocorra, deverá ser excluído aí do cálculo de compensação. Também são inclusos os pagamentos de aluguéis e juros de hipotecas e utilities, os serviços públicos. Então, aqui tem um exemplo prático, né, do Paycheck Program Protection, o New PPP, dos quais aí vai auxiliar as pessoas a esclarecer basicamente a norma, como funciona. Então, imagine aqui uma empresa com menos de 500 funcionários que possui uma folha de pagamento média mensal de $150 mil nos 12 últimos meses. Ela solicita um empréstimo de PPP junto ao seu banco. E depois de atestar aqui o vírus, né, o coronavírus afetou as operações comerciais da empresa, da companhia, ela deve enviar uma outra documentação necessária. A empresa recebe um empréstimo aí de $375 mil pelo banco, através da aplicação feita no banco, né? Que basicamente é 2,5 vezes o valor dos $150 mil de custo de folha dela, da média dela anual. Nas próximas 8 semanas será determinado que a empresa tenha ocorrido aí, vamos supor que nas próximas 8 semanas determinou-se que a empresa obteve aí um gasto de $350 mil aí de despesas com a folha de pagamento, continuando pagando seus empregados, mesmo que em casa.
dentre também aluguéis e serviços públicos, né, utilizados na dedução aí das dívidas perdoáveis pelo governo. O saldo do principal do empréstimo é reduzido para $25 mil, que é os 350 mil de custos, né, que serão perdoados de dívida, e menos os 375 mil que ela pegou de empréstimo, que a empresa pegou de empréstimo, o valor que ela tem que devolver para o governo é de $25 mil, que será amortizado aí por um período de até 10 anos, uma taxa de juros que não pode exceder a 4%. Tá? O programa proíbe ao SBA de cobrar taxas ao credor e ao mutuário. Tudo isso vai ser feito através dos bancos filiados ao SBA. E onde que eu posso fazer a aplicação do New PPP? O PPP, pessoal, a aplicação deve ser feita através dos bancos, tá? Os bancos que estão filiados ao programa do SBA. Se o seu banco, onde a sua empresa é correntista, não é filiada, procura outro banco do qual tem essa filiação e faz a aplicação direto com eles. Você não é obrigado a ser correntista. Lógico que os bancos estão dando preferência aí para atender o pessoal que já é correntista, mas tem possibilidade de se passar também, de ser aprovado e ser atendido pelo banco, mesmo que você não tenha conta corrente com eles, tá? E se vocês precisarem de maiores informações, né, do que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, como eu vou chegar no banco, não vai até o banco, pessoal, de mão vazia. Entra no site do SBA, que é o www.sba.gov. Lá tem o modelo da aplicação, imprime esse formulário, preenche, porque quando você estiver preenchendo em casa, você vai ter tempo de buscar as informações, de buscar as suas informações contábeis, de buscar o quadro societário da companhia, tudo aquilo que você precisa colocar na aplicação. Faz um preenchimento manual ali e quando você for no banco, já vai com ele pronto para que o banco replique no formulário de aplicação deles próprios, porque cada banco vai ter o seu formulário próprio, mas a sua informação já vai estar ali coletada na mão. É só ele replicar para o formulário dele específico do banco, né, que você estiver aplicando, e tá tudo certo. E lá no site do SBA também vocês vão encontrar aí todas as opções de funding programs, incluindo aí maiores informações sobre o Paycheck Protect Program. Bom, pessoal, muito obrigado, né, pela participação desse vídeo. Eu espero que esteja auxiliando a vocês, esteja esclarecendo a vocês nas dúvidas quanto aos incentivos do governo nesse momento de crise aí. E juntos, né, vamos mudar a situação de saúde e econômica do país, do qual a gente está morando agora, e que está aí pronto a auxiliar todos aqueles que estão dispostos a lutar aí e reverter esse quadro econômico e social, tá bom? E de saúde. Muito obrigada pela participação, uma boa tarde, fiquem com Deus, tchau, tchau.